Pode Acender, o podcast da Agência Luz. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao 13º episódio do Pode Acender. Boa noite, sócia. Boa noite, sócia. Bom dia, boa tarde, boa noite. Depende do horário em que você está nos assistindo ou nos ouvindo. O importante é dar o play no Pode Acender. O podcast da Agência Luz. Mulher, engasguei. Engasgou no início, no 13º episódio. A gente já vai cansando aqui, o repertório, enfim. Mas, gente, hoje nós estamos aqui com uma pessoa que o currículo é extenso. Sim. Uma pessoa que faz muitas e muitas coisas. Uma pessoa que a gente tem a honra de conhecer hoje, porque a gente quase não convive. Não, eu quase não vejo. Foi uma pessoa que eu vi assim uma vez ou outra na vida. Exatamente. Ele é comunicólogo, fotógrafo, riosmaker, bailarino, coreógrafo e professor. E ele ainda respira, toma banho, não sei como. E ele ainda é festeiro, entendeu? Então ele ainda consegue aí organizar a rotina para ter um lazer, porque se divide aí numa vida de influenciador. E influencia, viu? Estamos falando de nada mais, nada menos que nosso parceiro, nosso fotógrafo oficial, Bruno Gonzaga. Que lindo, já me senti agora bem. Seja muito bem-vindo, estou muito feliz que você está aqui. Eu também, muito feliz, muito honrado de ter sido convidado para estar aqui no Pode Acender. Sim. A segunda vez. Pela segunda vez. Agora né? No papel de entrevistado. Já passei pelo lugar de vocês, aí vi como é difícil esse papel de vocês, agora eu tô aqui de boas. Mentira, vocês viram que eu tava nervoso, pra me deixar nervoso é difícil, mas eu tô... Já a gente se acalma. Daqui a pouco já tá solta aí contando todas as fofocas. Exato. São poucas. Ai, são muitas. Bruno, uma coisa que a gente vive falando, a gente estava até comentando na agência hoje, que é como você consegue se organizar e ainda ter tempo para se divertir. Como você faz essa logística entre tantas áreas, entre tantas profissões e ainda consegue ser bom em tudo. Então, acho que o segredo é ir no clichê de fazer o que gosta e fazer o que sabe também, porque já aconteceu de tentar algumas coisas que não deram tão certo, mas a gente dá 2 passos para trás, vai no que dá certo e vai no que eu gosto também. Acho que eu prezo muito por trabalhar com o que eu gosto, acho que é por isso que eu consigo fazer muita coisa, mas eu consigo fazer tudo com o máximo de leveza possível. Claro que tem dia de estresse, sim, normal, trabalho, mas no geral, trabalhar com o que gosta funciona, o clichê funciona, assim. Sim. Então é tudo mais fácil, né? Sim. Quando você começou assim, quando lá atrás, no início da sua carreira, você imaginava que hoje você estaria fazendo tudo isso com esse currículo tão extenso em tão pouco tempo? Porque você formou recentemente, mas você trabalha com fotografia já tem uns anos. Tem quantos anos aí de foto? De fotografia vai fazer 5 anos. Oficialmente, fotógrafo vai fazer 5 anos no ano que vem. São 4 de 2018, 19, 20, 21. Não, 2019, 20, 21, 22, 23. 4 anos, indo para 5. E mas você já começou na fotografia? Como foi o início da sua carreira profissional mesmo, quando você começou ali a receber pelo que fazia? Então, eu adoro contar essa história, porque as pessoas ainda se assustam um pouco quando eu falo que eu nunca sonhei em ser fotógrafo. Nem no curso de comunicação, que a gente passa pelas matérias de fotografia lá pelo segundo, terceiro semestre, terceiro e quarto. Quando eu fui virar fotógrafo, eu acho que eu estava no 5º, no 6º, por aí. Já tinha passado pelas matérias de fotografia e nessa época eu falava que eu não gostava tanto porque eu achava a fotografia meio sem graça, assim, eu gostava mais da área de vídeo e eu era designer gráfico. Meu Deus! Teve essa fase também, uma fase que não prefere esquecer. Mas foi o meu primeiro trabalho. Acho que o meu primeiro trabalho assim da vida foi designer gráfico, desde muito novinho mesmo. Eu comecei a mexer no Photoshop com 12, 13 anos por esporte assim. E eu mexia muito com Blogspot, essas coisas. Sim. Comecei a fazer layout para vender pro pessoal, tipo de R$10, R$15. Naquela época com a conta da minha mãe, passava assim a conta. E como designer gráfico montava, isso aí eu sou de Borarema, em cidade pequena, as coisas, né? Uma pessoa vai, descobre, e o filho de Iracema sabe fazer, vai lá, dá R$20 que ele faz. Várias lojas, até hoje sou eu que faço, eu passo assim, falo, o que fiz. Nossa! E aí, uma empresa daqui de Itabuna, uma escola de inglês, me contratou, foi meu primeiro trabalho de carteira assinada, para eu poder trabalhar nessa empresa como designer gráfico. Sim.
Só que lá também eles me deram uma câmera. E aí eu mexia assim, sabia alguma coisa ou outra por causa da faculdade. Já tinha passado por essas matérias sem me interessar tanto. E aí eu passei um ano nessa empresa, fazendo algumas fotos, mas o meu trabalho lá era ser designer gráfico. E aí eu quis comprar uma câmera por causa do curso. Falei, vai me ajudar muito no curso, eu gosto de fazer vídeo, tanto que eu procurei uma câmera que fosse boa para foto e para vídeo, porque eu tinha coisa com o vídeo antes. E aí eu fui, comprei essa câmera. Aí juntei o salário da época, e aí primeiro eu comprei o notebook. Eu falei, pronto, agora eu comprei meu notebook para ser designer gráfico, eu posso comprar uma câmera para me ajudar lá na faculdade. E aí eu comprei essa câmera, e quando eu fiz um ano de trabalho, a minha câmera ainda não tinha chegado. Meu Deus. Eu fui, um ano de trabalho assim, quando deu 11 meses eu fui lá e comprei a câmera, e aí quando deu um ano de trabalho, essa câmera ainda não tinha chegado do correio, um dia eles me chamaram e explicaram que eles precisariam me desligar da empresa. A famosa demissão. A famosa demissão. Daquele momento que você não precisa. No momento que, aí eu lembro da cena deles me demitindo assim, conversando comigo, e eu só pensando, meu Deus, eu comprei uma câmera, e essa câmera ela foi bem cara. Eu só assim, meu Deus. Aí eu liguei pra minha mãe, fui demitida chorando assim. E comprei uma câmera. Aí eu falei, a câmera ainda não chegou. Ainda bem que dá pra. Se ela tinha atrasado, a câmera tinha atrasado. Eu falei, ainda bem que atrasou, porque aí a gente consegue cancelar e tal. Ela tá doida, menina, não, vou cancelar. E ela tava tão assim, atordoada, quando eu fui pra faculdade, aí contei assim, né, pra alguns colegas mais próximos que eu tinha sido demitido, que ia devolver a câmera, já tava tudo certo. E aí quando eu cheguei em casa, minha mãe chegou o negócio pra eu sair do correio. Meu Deus, como é que eu vou pagar? Eu falei, ela vai ter que se pagar. Sim. Essa câmera vai ter que se pagar. E aí acabou que eu tenho uma parte da minha família que é de São Paulo, tinha casado nessa mesma época eu precisar ir para São Paulo para ver família. Eu peguei todo o meu dinheiro da demissão, de rescisão, seguro-desemprego, tudo, e comprei o restante do material que eu precisava para iniciar, né? Peguei esse mês que eu estava em casa, desempregado, e pesquisei muito, estudei muito. Como eu já estava com o notebook que eu tinha recém comprado, dava para fazer as edições de boa. E aí durante o meu primeiro ano, eu fui... Tinha um outro nome, eu era fotógrafo e designer gráfico. Era fotodesigner, era Bruno Fotodesign. Quem conhece sabe. Durante um ano eu fui Bruno Fotodesign, porque eu fazia os trabalhos de fotografia e de designer gráfico. Surpreendentemente, os meus trabalhos de fotografia começaram a dar mais resultado do que o design gráfico, e também eu gostava mais de fazer. Eu tomei muito mais gosto por fazer, me interessava mais em estudar fotografia. Sim. E gostava de experimentar, e eu chamava meus amigos para fazer ensaio, e aí às vezes por fazer um evento, pesquisava como é que era o certo de fazer fotos de aniversário. Eu lembro que o primeiro evento que eu fiz foi um aniversário de uma pessoa que eu não conhecia, tipo, não foi um amigo assim, não, uma mulher lá de Borarema falou, você faz? Aqui minha filha. Eu fiz, meu Deus. E agora? Deu super certo, eu adorei esse ensaio. E aí, um ano depois, eu decidi que eu não queria mais trabalhar com designer gráfico. Na verdade, eu deixei de precisar. Eu não gostava mesmo. E aí, comecei a ser Bruno Gonzaga Foto. E foi muito rápido, assim, em relação a escolher uma carreira e entender que era aquela carreira que eu queria. Foi um processo relativamente rápido, assim, pra mim. Um ano depois eu já tinha muita certeza disso, de que eu queria ser fotógrafo, que seria a minha profissão, entre todas elas, a minha profissão principal. E é realmente onde eu me identifico mais, onde eu mais me sinto pronto pra, tipo, pode mandar aí que eu vou saber fazer, é na fotografia. Então foi sem querer, foi por acaso, por uma necessidade, mas que hoje, dentre tudo que eu faço, é o que mais eu gosto, assim, de fazer, no sentido de profissional, sabe? Sim. O meu profissional é a fotografia, onde eu me encontro hoje. Que massa! E assim, é engraçado porque a gente conhece Bruno, conhece tudo que você faz. Fotografia parece que já é uma coisa que nasceu com você. E hoje te conhecendo, e óbvio, com toda essa história, parece que nunca existiu um momento em que você não sabia que você não queria ser fotógrafo. A impressão que dá é que você já veio com a câmera na mão, já veio no pacote. Sim. Só que acontece que muitas coisas foram mudando durante esses 5 anos, que parece que é pouco tempo, mas é muita coisa que acontece. E aí, até trabalhando com você mesmo lá na Agência Luz,
a gente vê e usufrui de outros dons, outros dotes que você tem na sua profissão. E a gente entra no papel de Riosmaker, você tem esse lado assim, criativo também, de ideias. Como foi você perceber que era importante também atrelar o seu trabalho de fotografia e ampliar no sentido de acrescentar o que você já faz? Então, além do clichê de fazer o que gosta, de fazer o que sabe, o que você acha que você sabe fazer, é uma coisa que eu já tinha pra mim, sempre tive aqui pra mim, mas que ouvindo um episódio do podcast aqui, acho que foi a psicóloga que falou, que não existia isso, o que não era muito correto isso de você separar quem você é do seu profissional. Sim. E de fato, de tudo que eu faço, todas as coisas que eu faço, em algum ponto elas se encontram. Eu não deixo, por exemplo, de ser bailarino no momento que eu estou sendo fotógrafo, porque se eu sei direcionar muito bem o meu modelo, eu devo isso à minha experiência com a dança, com a minha experiência na fotografia. Perfeito. No mesmo modo, se eu estou lá em um outro processo de influência, qualquer coisa assim, saber mexer com o vídeo vai me ajudar e vai me dar um outro tipo de percepção. Então, todas as áreas do que eu sou se encontram também no profissional, porque eu não estou fazendo nada que não é eu. Sabe, eu não estou me forçando a fazer nada, é mais o processo contrário, de entender o que eu gosto, ou entender o que eu sei, onde eu me encontro confortável, e dar a sorte não, ter a bênção de poder ganhar dinheiro também com isso, sem que isso seja um fardo. Nenhum dos meus trabalhos, nada do que eu faço é um fardo para mim. Então, é bom, né? Por exemplo, lá na agência, às vezes eu coloco a câmera de lado e vou ensinar a coreografia para o influencer que eu estou fotografando. Quantas vezes eu não parei de fazer isso com live, por exemplo. E que bom que eu consigo fazer isso, e isso acho que torna tudo mais leve, mais tranquilo, e me deixa mais seguro também. A dança, é muito interessante quando você fala da dança, porque parece que, da mesma forma que a Júlia falou, que parece que você nasceu com a câmera na mão, parece que você nasceu dançando. Desde quando eu te conheci lá na UESC, eu já conheci Bruno fotógrafo, Bruno que era professor do Fit Dance. Teve essa fase também. Então, assim, eu acho que a dança também teve uma trajetória aí de blocos, tipo, você na arte. É tanto que hoje você se intitula empresário da arte. Da arte. Isso vem da dança? Você acha que a dança influenciou muito? Muito. Olhando para trás, eu percebo que ela sempre esteve lá. Sempre. Se eu pego minhas fotos de criança. Mas no processo de formação de bailarino, por exemplo, eu comecei muito tarde. Eu fui professor do Fit Dance com 18, que é quando podia. Lembro que eu me inscrevi, eu tinha 17. Mas aí, o prazo de inscrição, eu tive que mandar um e-mail para eles explicando que quando fosse aula eu já ia ter 18, porque eu não podia. Você não pode se inscrever menor de idade, foi um processo. Porque mas deu certo. Deu certo. E aí primeiro eu fui ser professor, e depois, com 19 anos, eu fiz minha primeira aula de dança. Nunca tinha feito uma aula de dança antes. Como que você foi dar aula? Exatamente. Foi muito na loucura mesmo. E também, graças a Deus, deu certo. E foi lá que eu conheci as pessoas, mais especificamente a pessoa, que é a Luísa Selma, que me colocou num caminho de vai estudar isso. É sempre por um acaso. Eu fui um dia fazer uma aula de forró. E hoje ele é bailarino. De forró, e aí cheguei adiantado, saí da faculdade, fui fazer essa aula, cheguei adiantado, tava tendo uma aula de hip hop, que era avançado. E aí o professor falou, faz aí, não sei fazer nada aqui. Aí eu fui lá, acompanhei a aula, aí ele falou, pô, você acompanhou essa aula, nem é de iniciante, intermediário, você acompanhou. Fica aí e tal, vou fazer uma aula de forró aqui. Aí a Luísa falou, vai menino, fica. Eu falei, tá. Fiquei o primeiro ano só no hip hop, metade de um ano, na verdade. Já conhecia a Luísa por causa da Fit Dance, já era amigo de Luísa, de algumas outras pessoas lá de dentro. E aí, fiz aqui esse tempinho. Ainda, acho que no começo eu ainda dava aula de Fit Dance. Era uma loucura, porque eu ainda dava aula em algumas, tipo, na academia. Enquanto eu era designer gráfico, antes de ser fotógrafo, enquanto eu era designer gráfico, eu também era professor de Fit Dance. Sempre uma máquina de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Uma mistura. Ele nunca tá E parado. aí eu decidi, no ano seguinte, que eu falei, não, eu não quero não quero trabalhar com isso. E aí eu saí
das academias, saí da empresa, né, da Fit Dance, para poder estudar. Aí eu fui lá e comecei a fazer outras modalidades, passei a frequentar todos os dias, certinho e tal. E apesar de tarde, né, porque a dança ela tem esse lado meio cruel de para um corpo de um bailarino se acostumar depois de certa idade é mais complicado. Então foi um pouco mais difícil, me exigiu um pouco mais de esforço do que para uma pessoa que começa a dançar com 3 anos, enfim. Sim. Apesar de tardio, que nunca não existe isso, né, jamais. Foi um processo que foi muito intenso para mim. Sim. Hoje eu não me vejo sem, assim, não me vejo uma semana sem. É interessante que hoje a gente soube também por uma amiga sua de infância que você também fez teatro quando você era bem mais novo, antes da dança. Então já vinha aí realmente com você de pequeno toda essa arte, né? A gente sabe, acho que conduz, eu acho que a comunicação ela dá essas possibilidades da gente poder viver e expressar, inclusive no nosso trabalho, o que nós fazemos. E você faz isso muito bem. A gente vê porque uma das coisas que ele começou a fazer lá na agência, que ele falou, pelo amor de Deus, me tira daqui, foi linha editorial. Quando a gente colocou ele pra escrever, ele queria morrer. E aí ele falava, gente, eu levo um dia pra fazer um post, se vocês me derem 10 vídeos aqui eu edito, se vocês me derem um ensaio aqui. Então, assim, eu acho que é muito do que a gente até conversou uma época aqui sobre feeling, né? Sim. Você segue muito o feeling, você tem o feeling de artista, você tem o feeling do olhar, da fotografia, entendeu? É o feeling da criatividade. Eu acho que quando você percebe o feeling que você tem e você investe profissionalmente nisso, as chances de você ter sucesso são gigantescas, né? Mas hoje, vendo que você, no Fit Dance, a dança também era algo que profissional, né? Você dava aulas e tudo, recebia por isso. Só que hoje a dança, ela tá num lugar de profissão ou de hobby, atualmente? Não é de profissão. Eu escolhi logo nesse início, né? Quando eu fiz essa transição de sair do Fit Dance para aprender outras modalidades, foi o que eu falei. Que eu não podia, na verdade, quem falou isso pra mim foi minha mãe. Um dia que eu cheguei, que eu tava na empresa, e aí eu dava aula de dança, trabalhava de manhã na empresa como designer gráfico, ia para o ESC de tarde, saía da UESC 5h30, 6 horas eu pegava uma academia em Itabuna e outra academia quando chegava em Bararema. Então, minha rotina acabava 9 da noite. E um dia eu cheguei muito nervoso, assim, cansado mesmo, em casa, e foi minha mãe que me deu esse start. Ela falou, não dá, nem tudo que você sabe fazer pode ser sua profissão, porque senão você não vai gostar mais de nada, vai chegar um momento que você não vai gostar de nada. Então, faço trabalhos pontualmente com dança, porque exige estudo, exige tempo, é mais pelo meu tempo. Se eu fosse uma pessoa que tivesse muito tempo e tranquilidade, muito provavelmente seria o que eu ia fazer de graça, assim. Mas faço trabalhos pontualmente, mas não gosto que diga que é o meu trabalho. A dança não é o meu trabalho. A dança é o que eu faço por necessidade, assim. Porque é o que eu preciso fazer para aguentar o tranco de todas as outras coisas ali. Mas não é o meu trabalho, não coloco no lugar do meu trabalho. Eu não sou um profissional da dança. Sim. Eu tenho o feeling da coisa, eu vou saber ser profissional quando é necessário, mas eu sou muito mais aluno do que professor, por exemplo, de dança. Eu passo muito mais tempo sendo aluno, aprendendo, do que ensinando, do que... Sabe? Entendeu? Nossa, e é muito bom quando você traz isso, porque quando a gente começou a conversa, você falando, eu faço o que eu gosto, por isso que eu aguento. E aí vai desde a sua profissão, que você escolhe fazer uma coisa que você tem o feeling, você tem um gosto de fazer, por isso que você faz bem, como também você entende que você precisa de alguma coisa para você seguir pulsando ali, tanto no seu trabalho, na sua vida, no seu ritmo. E é até engraçado, porque recentemente você, na correria que a gente acompanha, você ainda falou, eu não consigo, tem 3 dias, eu acho, que eu não faço uma aula de dança e eu não consigo ficar sem. É tipo assim, é aquele lembrete de que não é só porque você está na correria, e mesmo que essa correria envolva essas outras coisas, como hobbies, por exemplo, que você para de viver, né? Que você não tem ali só porque você trabalha com o que você gosta, você não tem a oportunidade e o direito de viver coisas que você gosta além do dinheiro. Exatamente. E da profissão. Isso é muito bom. Eu me policio muito para que eu tenha
esse tempo que não é de trabalho. Sim. Eu tenho ali algumas horinhas, geralmente no final do meu dia, que eu tenho minhas horinhas do meu dia que às vezes eu tô lá, nem vejo o celular, fica lá 3 horas de aula, o celular lá, e eu tô lá. E o pau quebrando. E o pau quebrando lá, e eu tô lá na minha aula, em paz. Às vezes eu vou chegar em casa e vou falar, vixe, vou resolver o resto das pendências que eu deixei lá, mas eu não abro mão de ter no final do meu dia. Às vezes é necessário, porque a gente é adulto e tudo bem, estou em débito com minhas aulas, por exemplo, agora, porque esse mês realmente apertou de muita coisa, mas eu já tenho a consciência de que mês que vem eu já vou estar me dedicando muito a isso, porque vai chegar a época no final de ano, que aí eu falo, não, chega um momento aqui de eu ser artista e eu vou lá pro festival e eu vou me dedicar a isso também. E aí eu sei que vai exigir mais tempo, então eu tô me preparando já para esse momento. Porque é uma coisa que realmente eu faço muita questão de fazer. Eu faço muita questão de estar no palco, de viver o meu lado bailarino também, para além sem deixar, né, de ser o profissional de audiovisual que eu sou. Que massa. Dá pra ver que por mais que você tenha uma rotina muito acelerada, que você faça muita coisa no dia e a gente vê trabalhando com você, já teve época que a gente falou, Bruno, pelo amor de Deus, respira, a gente tem medo de você dar um negócio assim. Mas dá pra ver que você é muito organizado, entendeu? Que eu acho que o seu diferencial é que parece que você consegue separar o seu dia e a sua semana em caixinhas e você é muito responsável com isso. Eu tenho a dança, que é algo que eu trato, como não é meu trabalho, mas eu trato com a responsabilidade tal como se fosse. Exato. E eu também tenho o meu lazer do final de semana que eu trato com tamanha responsabilidade também. Então, porque às vezes a gente negligencia isso na rotina. A gente tem uma semana exaustiva de trabalho e a gente fica esperando o final de semana para poder se isolar do mundo, não fazer absolutamente nada. E você, não, eu vou me divertir, eu vou viver o que eu tenho, tudo que há para viver, entendeu? E sabe viver. Hoje a gente falou, Bruno sabe viver. Você acha que como você consegue fazer isso? Quem você aprendeu a fazer isso? Com a minha mãe. Eu sou o espelho da minha mãe, gente. Eu vi a minha mãe trabalhando com tudo. Tudo que você imaginar, eu vi a minha mãe fazendo. Ela é professora por profissão. Ela é professora de criança. Então ela é aquela professora que aprendeu a costurar porque fazia os envelopes das provas quando ia de Natal, ela queria lá. Aí eu cresci cortando emborrachado dentro de casa. Só que minha mãe também vende todas essas coisas que você imaginar de perfumaria, pode falar as marcas aqui? De Mary Kay, de Avon, disso, daquilo, ela já vendeu. Roupa, óculos, ela já vendeu. Agora ela deu pra fazer excursão, de viagem, ela organiza as excursões. Todo mês ela tá em um lugar diferente dessas aí. E todo final de semana ela vai viver. Eu vi a minha mãe, eu cresci vendo a minha mãe viver e trabalhar, e dando o correto valor ao trabalho e o lazer dela. E ainda a mãe, né, que é muito mais difícil do que a minha parte. Eu ainda consigo ser uma mãe exemplar. Então eu cresci com esse exemplo dentro de casa. Foi ela que me ensinou a trabalhar, a dar valor ao trabalho, que me ensinou a viver e a dar valor ao lazer, ao coletivo. Eu cresci numa casa cheia de gente, porque eu cresci na casa morando eu, minha mãe, minha tia, minha avó e o meu irmão. Meu irmão, ele foi crescendo, ele é mais velho do que eu, saiu de casa. Antes de mim, saiu de casa antes de mim, mas então metade da minha vida eu cresci eu, minha mãe, minha tia e minha avó. Só que a casa de vó, então com muita gente, sempre muita criança, sempre muito tio. Então eu cresci dando valor ao contato humano, então eu tô sempre, de algum jeito eu tô em contato com pessoas, apesar de morar sozinho. O tempo que eu não tô em casa, eu quero estar com alguém sempre. Então acho que é isso. Eu cresci aprendendo a dar valor a essas coisas, acho que é por isso que eu sou feliz, de boas, me organizando no meio da minha loucura, mas como você falou, eu consigo colocar em caixinhas, não no sentido de uma coisa não se mistura com a outra, não são vários Brunos, não é o Bruno fotógrafo e o Bruno bailarino e o Bruno... Não, é esse Bruno que consegue se organizar no meio dessa bagunça toda, justamente porque elas se encontram em algum ponto, né? Que legal. E aí ele vai quebrando barreiras. Quebrando barreiras. Quebrando barreiras.
linda essa camisa. E é outro ponto que ela é muito característico tanto da sua personalidade quanto do seu profissional, tanto nas suas redes sociais quanto pessoalmente, nas suas relações, que você é uma pessoa que não tem problema em se posicionar. Você é uma pessoa que não tem, que faz questão, inclusive, de defender os seus pilares, de levantar as suas bandeiras, de falar quando tem que falar. E eu acho isso muito bacana, mas e como isso foi construído? Você já, de onde vem esse que não é bem um feeling, né? Mas de onde vem na verdade, essa coragem, né? Porque a gente sabe que a gente vive numa sociedade que é muito complicada quando você para quem se posiciona, para quem não se cala de fato diante todas as problemáticas que a gente vê aí. Eu já vi você várias vezes nas suas redes sociais se posicionando, pessoalmente também, e no seu entorno dá para ver que isso é muito redondo com todo mundo que fala de Bruno. Então, assim, você tem uma preocupação em manter isso firme em meio a tudo isso que você faz? Tenho. Inclusive, adorei que é o 13º episódio. Eu amei, sim. Mas, querendo ou não, a vida ensina coisas pra gente, né? Apesar de ter crescido numa família que sempre me deu muita segurança e com pessoas que têm cabeça muito boa ao meu redor, eu continuo sendo um jovem negro e gay. E ser um jovem negro e gay nos ensina muitas coisas, desde sempre. E acho que logo muito novo eu entendi que essa coragem mesmo que a gente precisa ter é o que vai construir o respeito que as pessoas vão ter por nós e que vai construir as nossas relações. Porque apesar de não ter problema em me posicionar e de não esconder nenhum tipo de pensamento mesmo, gosto, não tem problema nenhum. Se me perguntar qual é o meu posicionamento, eu vou saber falar, porque eu não tenho problema nenhum com ele. Eu não tenho problemas de estar, por exemplo, discutindo com ninguém, porque no meu entorno... Você fez o filtro, né? Você tem esse foi cuidado. muito natural. Se eu te falar que eu tenho essa preocupação em falar, não, fulano, não quero contato com fulano. O que aconteceu algumas vezes, né? Vivemos períodos de 2018 pra cá, muitas que a gente teve que passar um pente fino. Ele precisou existir e foi muito tranquilo passar tranquilo assim, né? Deixar certas pessoas e lugares de lado, mas é muito bom poder saber que tenho com quem contar e que existem pessoas que pensam como eu, que fazem questão de se posicionar num lugar de respeito próprio, né? De saber onde sou bem-vindo e saber onde sou respeitado. Sim. E que estou em empresas e em lugares e com pessoas que têm esse mesmo pensamento. E que bom que essas pessoas, que somos muitos, né? Que estamos aqui muitos. E que se a gente tem um ao outro, tá tudo bem, vai dar certo. Apesar de que a gente sabe que é difícil. Com certeza. No sentido de nem todo mundo tem uma consciência, nem todo mundo tem esse mesmo pensamento. E tem gente que vai dar 2 passos para trás. Mas tudo bem se as pessoas darem 2 passos para trás, porque não são as pessoas que eu quero caminhar do lado. Então são elas que estão dando os 2 passos para trás delas, a gente vai continuar para frente. Tá? Para mim é tranquilo. Bacana. Que bacana. Perfeito. E é muito bom de ver isso, assim, tanto enquanto amigas, mas também enquanto empreendedoras que trabalham com, como você falou, nosso entorno, ele todos os dias mostra pra gente alguma coisa que a gente precisa enfrentar. Mas é muito bom ver outras pessoas que estão caminhando, não deixam de se posicionar, mas também conseguem alcançar certas coisas, certas visibilidades. E isso é muito positivo, tipo, e a gente gosta muito de ver e contribuir, colaborar com esse momento, entendeu? De estar andando todo mundo junto e todo mundo conseguindo suas coisas e ninguém deixando de ser o que é. E acho que vocês viram isso, acho que ainda muito antes de mim, porque tiveram contato com um público muito maior, no sentido de ser uma empresa e mais diversificado do que eu como fotógrafo, porque como fotógrafo o tipo de cliente que chega para mim é muito diferente do objetivo do cliente que chega para uma agência, porque uma agência ela quer
uma agência ela tem o objetivo de fazer uma empresa crescer, É um a macro, visibilidade, né? é um macro, é isso. Então, existem pontos que são mais delicados dentro de uma agência, estando dentro da agência Luiza Vi, como é mais delicado essa questão e como importa ter pessoas como vocês que fazem questão de não deixar essas questões de lado. Então, a gente vê, tanto no resultado de cliente mesmo, quanto no resultado de reconhecimento, né, de ser reconhecido como uma empresa que se importa com isso, porque são pessoas que se importam com isso que estão por trás. E aí eu sei que esse medo existe, Sim. com certeza existiu no começo de, meu Deus, e como é que eu vou falar para um cliente branco que Precisa representar e que é importante que nessa campanha dele tenha aqui X pessoas pretas, porque as pessoas pretas também vão comprar esse produto, elas precisam ser vistas. Eu sei que existe esse medo porque a gente sabe que é um discurso que não chegou para todo mundo ainda e que a gente tem que saber explicar em certos momentos, mas como deu certo e que hoje é muito mais tranquilo. E o bom de sermos pessoas que tem a vivência, né? Sim. É que é muito mais natural pra gente, porque a gente não se viu quando a gente estava lá. Então, se eu passo, por exemplo, muito tempo que eu rolo meu feed profissional e ainda que sejam os clientes que chegam pra mim, eu ver que tá faltando alguma coisa ali, eu vou me preocupar, porque não é o certo. Não é o correto. Eu não gostaria de ser fotografado por um fotógrafo que só fotografa gente branca, por exemplo. Sim. Entendeu? Porque você não se vê no trabalho daquele. Porque eu não me vejo no trabalho. Então eu tenho essa preocupação, porque se eu não sou visto com esse profissional, então. Como ele vai saber trabalhar com a Como minha ele vai saber beleza? trabalhar? Editar. Como ele vai saber me atender? Isso. Exatamente. Eu acho que é muito dentro disso que você falou sobre a gente ter permanecido focada nesses pilares desde o início. Eu acho que é porque nós, e aí eu falando de nós três, escolhemos um caminho. Tem o caminho que ele é o caminho mais fácil, que é o caminho que ele é mais rápido, entendeu? E tem o caminho que ele é mais longo, só que pra gente ele é mais confortável. Que é muito, por mais que a gente demore mais um pouquinho de conquistar espaço, de conquistar mercado, de chegar em lugares que outras pessoas fazendo mais do mesmo estão fazendo, mas é massa a gente olhar pra trás e falar: não desagradei os meus, estou mantendo aqui uma coerência, a gente sabe para onde a gente está indo, a gente sabe quem a gente está levando, onde a gente quer chegar e com quem a gente quer chegar. Eu acho que é por aí. E realmente dá para ver isso muito claro no seu trabalho, assim, no seu trabalho, no seu discurso, e eu digo não só no seu discurso profissional do que você pensa, do que você está falando aqui no ao vivo, mas nos bastidores mesmo, da gente conversando, tanto quando a gente fala sobre cliente, quando a gente fala sobre estratégia, quando a gente fala sobre relações de parceria. A gente sempre teve uma relação muito, muito boa, muito, muito tranquila. E a gente vê que você tem essa relação boa com outros parceiros seus, tanto que você está sempre ampliando seus horizontes. Então, isso é um ponto muito positivo. E aí é onde eu queria chegar, que é como é para você o estabelecimento de parcerias, entendeu? Tipo, como é visto network, parceria para Bruno Gonzaga e como isso beneficiou a sua carreira? Tá. Primeiro ponto. Já estive em lugares onde eu não gostava de estar, tanto fisicamente, mesmo tipo empresa e tal, quanto em situações, sabe, de estar normal. No começo de carreira, todo mundo vai trabalhar vai sentir algum desconforto. E aí, a partir do momento que eu decidi que não estaria em lugares que iam me deixar desconfortável, que não iam me deixar feliz, tive esse medo, no período do medo de, oh meu Deus, e se não dá certo? Não é cair na imaturidade de só vou fazer o que é legal pra mim, não é eu só vou fazer, porque a vida real não é assim. E a gente precisa pagar as A contas. gente precisa pagar as contas. Mas quando eu fui entendendo que criar essas conexões com quem você se identifica ia tornar as coisas mais fáceis e que ia dar resultado mais rápido e um resultado mais... um trabalho mais bem feito, porque se você faz aquilo que com quem você gosta, o que você gosta, você, apesar de ser um trabalho, ter dias que tudo bem, você não vai querer levantar da cama para trabalhar, mas você vai levantar. E no meio do dia, quando você perceber que você está fazendo um trabalho bom, você já vai estar mais ok com aquilo ali. Quando eu vi que funcionava estabelecer essa relação de vou estar onde eu acho que devo estar e com quem devo estar sempre, quando eu vi que deu certo, fiquei mais tranquilo e coloquei isso pra mim. Então, se eu estou em um projeto, ou estou em um processo que eu vejo
que no final do dia aquilo me deixou exausto no sentido de, poxa, passei o dia inteiro fazendo uma coisa que eu sinto que não deveria, aí eu não tenho muito problema em falar, ó, não é muito pra mim. E graças a Deus tem outras possibilidades aqui de Deixa eu abrir o leque aqui. deixa eu abrir o leque aí. E às vezes sempre foi uma caixinha de surpresas, né? Sempre foi um inesperado, então vamos lá que vai dar certo. Tá, e tá dando, né? Tem dado, graças a Deus. E tá dando. Eu acho que é isso. Eu acho que hoje o hype, network, ele já funcionou de uma forma muito mecânica e fria antes, mas hoje eu acho que através das conexões. A gente tem até visto isso com esse produto mesmo, né? O podcast, que é um produto recente, é um produto novo, é um produto que realmente depende muito das parcerias. É um produto que as parcerias mobilizaram. Então, assim, a Ícone aqui, que é a maior produtora da região, a gente não cansa de contar essa história de que a gente veio aqui para alugar uma câmera deles e a gente saiu daqui com a parceria fechada com eles. E estamos com esse estúdio, com toda essa estrutura. Eles correram para finalizar a ilha aqui de edição. Então, assim, eu acho que é você estabelecer conexões, você ir pensar no network com pessoas que você se conecta, com pessoas que você consegue bater um papo tranquilo nos bastidores, com pessoas que te representam, que têm um discurso que te representa, porque aí você vai abrir um caminho, né? Naturalmente você vai abrir um caminho. E no que você acredita também, né? No sentido de... É muito mais legal. Eu digo isso porque, por exemplo, eu não foi no início de tudo, mas eu já estou com a Luísa há um tempo. E eu vi a Luísa sair da sala da casa de Júlia para ir para um lugar que era uma sala e cresceu e teve que ir para um lugar um pouco maior e cresceu mais de um ano para o outro, teve que ir para um lugar ainda maior e vou estar vendo e acompanhando, vou estar no processo de ver a Luísa chegar em lugares assim enormes, crescendo juntos. E, então é muito mais legal você estar com quem você acredita, onde você acredita, sabe? Se você acredita naquele projeto que às vezes não é o projeto da sua vida, mas é o projeto da vida de quem você acredita, é muito mais legal você trabalhar nesse processo e estabelecer esse tipo de parceria, porque não vai ser um fardo. Às vezes é um esforço no sentido de vai exigir dedicação, vai exigir estudo, tanto quanto a todo mundo que está ali envolvido no processo, porque é um trabalho. E que bom, porque isso vai impulsionar a gente para crescer, mas ainda quando é um esforço, não é um fardo. Então, chegar no final do dia e poder me orgulhar do trabalho que eu fiz e das conexões que foram feitas e de ver como cresci e pude fazer crescer também, como a gente conseguiu crescer junto, torna tudo mais prazeroso mesmo, sabe? Não é fazer por fazer. Voltando à coisa do você não deixa de ser você para ser profissional, você não pausa a sua vida para trabalhar. São as horas do seu dia, são os anos da sua vida que estão passando ali. Então, se você dedica às vezes o maior tempo mesmo, quantidade de horas do seu dia, da sua semana, se você dedica a maior parte, a maior parcela, uma parcela muito grande da sua vida para uma coisa que você não acredita, você está jogando fora o tempo da sua vida. Então, eu me preocupo sempre em fazer as coisas que me motivam em algum ponto. E tem uma pesquisa que fala que a tendência é que você, ao decorrer da sua vida, você vai conviver mais com as pessoas do seu trabalho do que com as pessoas da sua família. Então, a gente precisa escolher muito bem. São 5 conselhos. Vou achar esse vídeo, vou compartilhar lá no História do Pode Acender. Mas são 5 conselhos das escolhas que você tem que fazer bem para sua vida. E uma delas é escolher o seu ambiente de trabalho, as pessoas com quem você vai trabalhar. Porque são dados mesmo de pesquisa feitas com diversos grupos em diversos locais por vários anos que comprovam que a gente vai se afastando do momento que a gente nasce ao momento que a gente morre, a gente se afasta mais, vai se afastando ao longo dos anos dos nossos pais. E a gente vai se aproximando de pessoas estranhas, que são as pessoas do trabalho. E aí a tendência é que a gente morra se aproximando mais delas. Então, assim, isso é uma coisa muito doida que às vezes a gente não para pensar, porque realmente isso não está passando diariamente aí na televisão como escolha o seu local de trabalho. Então, eu acho que a partir daí que a gente precisa pensar, tanto enquanto empresário, tanto enquanto colaborador mesmo e pessoa física, de
saber como estabelecer uma cultura de uma empresa, saber como os lugares que você quer trabalhar, saber com o que você quer trabalhar, se é isso mesmo, entendeu? E descobrindo se jogar e assumir isso com responsabilidade, porque a tendência é que você vai passar Um bom tempo. um bom tempinho ali, viu? E Inclusive, eu tô acontece repensando aqui esse canal da sua cara mesmo, precisando tudo. Amo, filha. Já tem o quê? 4? Vai ter Mas eu não sabe, não sei não. Vai ter como fugir, não. Não, tá dando muito certo, Letícia. Realmente vai ter que ser. Sinto muito de informar. Assim, a veinha, duas veinhas aqui. Boa noite, meu filho. Boa noite. Seja bem-vindo ao Deus. Nossa, tarde, vou me O Bruno lá. Não, e uma coisa... Cadê o café? Bruninho com a câmerazinha, ó. Com a câmera tremendo aqui, bora, gente. Sabe uma coisa engraçada? É que esses dias eu tava olhando, fui fazer pegar umas imagens antigas pra fazer aquele plano que a gente tava fazendo. E aí eu fui lá no nos primeiros stories. E assim, eu nem era sócia ainda de Letícia. E tinha um compartilhamento no Instagram da Luz de um post seu. Bruno Gonzaga Fotografia dando uma dica. Era um ambiente todo iluminado. Você fazia IGTV. Eu fazia GTV, eu já fiz muita coisa. E aí era muito engraçado. Aí quando eu vi assim, eu falei assim, que legal. Assim, é o que você falou, né? De que um projeto que você não necessariamente está fazendo, eu não estou impulsionando essa carreira porque estou ganhando dinheiro com isso, mas é um projeto que eu acredito porque eu confio, eu acredito naquela pessoa e a gente vai impulsionando. E isso é muita troca que a gente tem. A Luz, Júlia e Letícia impulsionam Bruno e vice-versa. E a gente está aí nessa roda que tinha. Antes de eu fazer parte do time, a gente trabalhou, no caso, vocês foram clientes minhas. Sim, vocês me contrataram para fazer o ensaio da Luz, lindíssimo. O primeiro. O primeiro ensaio da agência. O primeiro, eu acho que assim, foi o primeiro e o único que nós fizemos até agora. Porque, não fizemos o do podcast agora. Que é Casa de Ferreira e Espeto de Pau, né, gente? A gente... Vamos fazer novos, assim. Vamos fazer novos. Nossa, pra aquele ensaio, sempre que a gente comprou aquela planta falsa, tá lá em casa até hoje. Ela tá tão capenga pro lugar. Aquela planta foi tão cara. Porque a gente só tinha um quarto e um sonho. O quarto era branco. E o sonho era... E Bruno falou bem assim, vocês têm um cenário? A gente tem. Temos sim. Aí pegamos o sofá, jogamos no quarto. Foi difícil pra colocar ele lá dentro. Colamos o mural nasceu por conta do ensaio. O mural nasceu por conta do ensaio. Inclusive, a gente não contou isso pra equipe. Verdade. Porque a gente montou aquele mural pro ensaio que você ia fazer. Eu não sabia. Porque a gente não tinha, né? Era um quarto... E aí casou porque a gente tinha, né, óbvio, as revistas, elas tinham muita coisa, as fotos tinham muita representatividade pra gente. Então a gente pegou e falou assim, vai ser isso aí. Sim. É o que vai ser pro nosso bolso no momento. Tá vendo? Começa com o que você tem, gente. Aquelas... A gente cortou revista e colou na parede. E inclusive essa revista está colada na parede do escritório hoje, porque a gente tem que ser, aí a gente tem que lembrar. Fiel às raízes. E os... mas olha como é. Da sala da casa de Júlia pra o edifício na Beira Rio. Um edifício da Beira Rio. Precisamos falar que houve um teto que caiu aí no meio do... Não, mas isso é pra gente Mas é bom que já dá era uma emoção. Dá uma emoção. É história. Jornada Pra contar no podcast. É. É bom ter história pra contar no podcast. Meu Deus, a gente tem que lembrar que a gente tá ao vivo. Então, pessoal, vamos voltar aqui e falar com o Bruno Gonzaga. Ele A que é um gente tem empresário pergunta. da arte. Como é empreender na arte? Quais são as dificuldades? Olha, algumas... É uma pergunta mesmo? Não, a gente tá só disfarçando aqui um pouquinho pegar pra a gente nossa poder pegar nossa colinha pra ver as perguntas que você tem no Instagram, porque tem muitas perguntas. Queria a ajuda da minha produção pra me dar a minha colinha. Eu tô sem minha colinha. Olha que legal, tem um comentário aqui de Ítala. Lembro de Bruno no ensino médio, já criando coreografia pra projetos de dança que tinha no colégio. Meu Deus, verdade. Verdade, eu não trabalhava, né? Mas eu coreografava pra minha sala e ajudava as salas dos outros. Tudo isso antes de fazer aula, tá vendo? Tá vendo aí? Sempre foi nossa dia. Tava pensando nisso hoje, porque eu tava vendo um vídeo meu de 2015, eu com 16 anos, nunca tinha feito nada. E tava boa a coreografia, tava certinha. Essa história eu quero ouvir. Ai. Quem foi que cantou? Meu Deus. Eu quero saber se você Eu quero saber. toda. Você não comprou. A pergunta é... Eu acredito, me corrija se eu estiver certa, mas ela é sua melhor amiga de infância. Karen. Oh, meu Deus. É um relato, na verdade. O que foi que Karen falou? O maior de todos ainda fez uma cena dramática na chuva após a demissão.
Não foi na chuva, foi no sol. É porque... E ó, porque com a chuva pelo menos dá um enredo. Não, então, mas não, o plot twist é o melhor de todos, porque eu saí, eu fiquei muito nervoso quando eles me demitiram, né? Porque eu tava pensando, meu Deus da câmera, meu Deus da câmera. E aí, alguns colegas, todo mundo sabia que eu ia ser demitido, menos eu. Tipo, então eu cheguei e não percebi, o dia todo tava me tratando meio assim. E eu lá falando da minha câmera. Todo mundo me ama. E aí eu saí da sala do marketing. E quando eu voltei, tava minha colega, tipo, em pranto, assim, menina, calma, vai dar tudo certo. E ela, porque você, ainda bem que você tem a câmera, né? Aí, tudo bem, saí assim. E eu tenho muita dificuldade pra chorar, eu não sou a pessoa que chora. Então, tava algumas pessoas chorando, achando, tipo, ai, que bom, você sou muito querido, realmente, mas... E eu fechei a porta. E quando eu tava atravessando a beira-rio ali, eu comecei a chorar, assim. Coisa que eu jamais faria. Sei lá, porque, né? Chorando. Aí eu fui lá, liguei pra minha mãe. Aí eu fiz, mãe, eu fui demitido. Só que eu falei isso chorando, né? Sim. E aí, Oh, meu Deus, minha mãe mora com minha tia, que é a tia Ivana. Ela, Ivana, não, ela, onde isso? Aí eu, na porta na empresa, né, mãe? Aí ela, como assim? Ivana, Bruno levou um tiro. Bruno levou um tiro na porta da empresa. Aí eu parei de chorar. Tá louca? Eu fui demitido. Aí ela começou a brigar comigo. Você não tem mãe não, demitido. E daí, a mãe comprou uma câmera, a gente paga, a gente ajuda a pagar, você tem mãe. Quer me enlouquecer uma hora dessa? Aí eu, meu Deus. Você desculpa, mas eu queria ser acolhida. Eu queria ser acolhida, tomar uma bronca. Parece que é por isso que eu fui pra faculdade, meio assim, tipo, não vou chegar em casa agora que ela vai me dar uma Ela voltou da tristeza do tiro e se fosse um tiro, eu ia me preocupar. Eu me preocupava, me dava um tiro, mano. Eu tinha começado a gritar. E elas falam alto, eu aprendi isso com ela, apesar de estar rouco hoje, eu falo alto. Eu amei essa história. E aí eu não conseguia falar, né? Não, fui demitido, não, tiro, fui demitido. Minha dicção, vocês puderam ver que não é das melhores. E aí, enfim. Ai, eu não aguento não, pera. Foi a... Muito bom, Karen, muito obrigada por ter... Karen. Obrigado, Karen, por relembrar mais essa história. Vai aí. Ó, essa pergunta aqui, muito boa, de Bárbara. Ela fala assim, muitas pessoas escrevem sobre a vida. O que você escreve através da fotografia? Profundo. Bonito, né? Sim. Achei bonito. No documentozinho que eu mando pros meus clientes, Sim. tá, acho que o final da minha apresentação, eu falo que eu sou apaixonado por todos os tipos de beleza. Então, acho que se eu puder mostrar para a pessoa que existe beleza para além do físico, muitas vezes, mas que existe beleza ali, eu tô feliz, assim. Sempre o que mais me faz feliz na fotografia é receber os feedbacks. Então, sempre que uma mãe fala, por exemplo, que apaixonado pelas fotos de meu filho, às vezes eu recebo muito de tinha que ser você para fotografar. Tipo, no primeiro casamento que eu fiz, grande assim, uma amiga minha, que eu falei, amiga, por favor, Isla. Eu falava, amiga, eu tinha fotografado o ensaio de casal dela. Sim. Tipo, ela com o namorado. E aí ela gestante. E aí ela casando. Então, tipo assim, eu acompanhei todas as fases dali. E fiz o profissional dela, enfim, fez vários. E aí, quando ela falou que tinha que ser, eu fiz, meu Deus, eu nunca fiz um casamento, assim, um casamento é uma coisa muito grande, né? Para um fotógrafo, tipo, acho que é o desafio. E ela, não, eu confio, eu quero que seja você, porque tem que ser você, porque foi você que me acompanhou. E aí, de fato, sempre que eu paro pra ver que acontece muito de eu fazer o casal, a gestante, o primeiro aninho da criança. E sempre que eu, tipo, ainda que seja pouco tempo, esses 5 anos, isso já aconteceu algumas vezes. E é sempre onde mais me toca, sabe? Que eu falo, poxa, eu fiz parte da vida daquela pessoa ali, os registros que aquela pessoa tem foram através do meu olhar. E que bom que essa pessoa confiou em mim. Então, eu acho que o que eu escrevo através da fotografia é realmente a beleza que existe nas pessoas e nos momentos. E se eu consigo escrever essa história junto com essa pessoa, se ela confia no meu olhar para registrar a história dela, então eu tô feliz. Que bonito. Muito bonito mesmo. E porque tem essa relação afetiva, né? E inclusive,
Quando eu era criança, eu lembro que tinha um fotógrafo, esqueci o nome dele agora. É um senhorzinho já. Eu era criança, então eu acredito que ele não esteja mais vivo. Se estiver vivo, mãe, se ele estiver vivo, me desculpe se eu matei o homem. Mas eu esqueci o nome dele, mas ele era o fotógrafo. E minha mãe falava que ele já tinha fotografado a minha irmã, quando a minha irmã era criança. Então, quando eu nasci, minha irmã tinha 10 anos. E ele me fotografava vez ou outra. Só que naquela época, a fotografia não era algo que você contratava um ensaio, pelo menos não na minha realidade. Então era uma foto. Então ela falava assim, fulano vai passar, quando você sair da escola hoje, fulano vai estar te esperando na porta, você voltando de casa toda descabelada e vai tirar uma foto sua. Entendeu? E aí ela ia lá e comprava a foto. Então era sempre ele ali. Então era uma vez, fulano vem no Jorge Tadeu, o nome dele. Seu Jorge Tadeu. E aí era Gil fotógrafo. É isso. E aí ela falava, e às vezes era no final de semana, o Jorge Tadeu vai passar aqui. Então toma banho que ele vem aqui tirar uma foto. Aí tem as fotos eu com minhas primas, entendeu? Então acho que tem essa relação de fidelidade, né, das pessoas com o fotógrafo. E eu acho que você já ter clientes que te colocam nesse lugar, eu acho que é uma das maiores conquistas para um profissional, né? Porque eu não digo nem de... Eu acho até que você falou assim, eu fiz parte em alguns momentos. Eu acho que você já faz parte, porque quando a pessoa conta a história dela, e aí fala assim, quem é o fotógrafo? É Bruno. Tipo assim, você estabeleceu o seu lugar na vida da pessoa, Sim. né? Isso é muito bacana. Isso é acho muito legal, que é o lugar que a arte toca, da profissão, o lugar da profissão, que é o sensível, é o olhar e a conexão mesmo, da sensibilidade de saber acompanhar aquela família e de ver a história sendo contada através do meu olhar, tipo, é onde mora o prazer, porque eu acho que é onde a arte toca aí, na coisa. Ah, que bonitinho. Tem outra pergunta aqui, que ela é menos emotiva, mas ela é interessante. Quem fez foi Henrique. Ele perguntou, é verdade que ele só concilia tantas coisas ao mesmo tempo por ser ariano? Eu não sou ariano. É por isso que eu sou pisciano. Ele vai subir mostrar a tatuagem. Do nada em Ares. Tem um Vênus em Ares. Mas pisciano. Eu sou pisciano. Inclusive, acho que pelas leis da astrologia, eu não deveria conseguir me organizar no meio disso tudo. É mesmo? Mas acho que piscianos têm muita relação com arte e com espiritualidade. Então, apesar de fazer muitas coisas, todas elas têm um lúdico, tem o artístico e tem o prazeroso aí. Tanto que quando vocês me pediram para fazer texto, não rolou, porque eu ia viajar muito, ia escrever uma coisa muito ali, querer uma ideia de alguma coisa. Mas se for para ser muito técnico, eu não vou saber, é um trabalho que eu não vou. Se você me dá uma conta para fazer, uma conta simples, eu já não vou dar muita conta. Se for um texto muito sério, não. Acho que eu consigo conciliar porque são coisas que são que exigem da minha criatividade. Sim. Que te tiram desse papel do real para poder pensar ali. Você não vai me ver muito trabalhando de terno e gravata, uma blusinha de botão, no máximo quando é um evento. No geral, eu vou estar assim, eu vou lá fotografar de preto, mas com uma roupinha... Quebrando barreiras, uma coisa assim. Bem a cara de Bruno Gonzaga Fotos. Amém. A gente tem uma pergunta aqui de Bárbara, que ela tá chocada, ela falando aqui que... Primeiro ela comentou que você veio de Nárnia, porque você é fora do normal. E ela botou, como assim, gente? Bruno tem quantos anos? Eu tenho 24 anos. 24 anos. E todas essas... E 6 profissões no currículo. E a gente nem falou de tio Bruno ainda. Tio Bruno. Tio Bruno é recente, mas como tá sendo ser tio Bruno? Eu tô adorando. Assim. Deu olho. Brincadeira. Eu tô adorando mesmo. Eu tinha muito medo de criança. E aí eu ficava tipo, meu Deus. Mas de uns anos pra cá, eu comecei a trabalhar num colégio fazendo as fotos deles e auxiliando Luísa como coreógrafa. E agora a Luísa teve o bebezinho dela, tá em casa cuidando de Rafa. E aí ela falou, só confio em você para poder assumir o projeto. Que é o terceiro ano que eu faço esse projeto. É como se fosse um musical, assim, eu faço várias coreografias com eles. No terceiro ano, só que os 2 primeiros anos eu fiz como auxiliar. Então ela montava lá o roteiro e tal. E aí, depois que a coisa já estava encaminhada ali pela metade, eu ia para a sala de aula e organizava as crianças, ainda assim, os maiores. Nunca tinha
Assim, aí ano passado eu peguei uma escola que é porque... Pode falar o nome, né? Tem o Pode. Colégio Divina e tem o Divina Infância. Aí ano passado eu fui trabalhar com as crianças pequenas. Porque a tia de lá tinha me visto com Luísa, ela fez, tem umas turmas aqui que precisa. Você faz criança também? Eu fiz, tenho medo de criança. Tenho medo de criança, medo, mas vou tentar. Vamos fazer experiências, eu vou lá 2 semanas, se essas 2 semanas derem certo, eu fico o resto do mês. Aí eu já gostei, porque eles são muito queridos. Você chega assim de manhã e eles são lá muito felizes. Eu falo, meu Deus, como é que pode ser tão feliz 7h30 da manhã? E eles são enérgicos. E aí, mas eu sempre gostei mais de adolescente. E esse ano, peguei, Luiz falou, só confio em você, você vai pegar o projeto sozinho aí. A gente vai estender, em vez de você trabalhar um mês aí, a gente vai pegar 3 meses de projeto pra você ter mais tempo, mas aí você vai pegar todas as turmas. Aí eu fiz, tudo bem. E tem 3 meses que eu ando na rua e sou chamado de tio, no auge dos meus 24 anos, por uns meninos que são mais altos do que eu, que têm 16 anos, mas eles já são mais altos do que eu. E eu passo assim, às vezes, oi tio. Eu tava na cinquentenária com minha mãe, passou um homem já, um menino de 2º ano, assim. E aí, tio? E aí minha mãe olhou assim pra mim, tio, um menino desse tamanho, mãe, às vezes é. Nossa, da vídeo. Agora acontece de, meu filho, eu sou aluno. Rodrigo, que foi professor nosso da UESC. Encontrei, foi na formatura de uma colega na semana passada, ele falou, minha filha te adora. Aí ele falou, ela estudou no Divina. Eu falei, é verdade, ela é do 2º B. Já tem. Só que eu não sei, eu sou muito ruim de nome, porque sou pisciano. Muito ruim de nome mesmo. Então tem gente lá que eu já coreografo há 3 anos, eu não sei o nome, então eu chamo todos eles de tio. Pelo mesmo hábito deles me chamarem de tio, eu chamo o tio, eu faço aqui, tio. E, inclusive os meninos do 3º ano, que eu gosto do seu nome, tio, por favor, tio. pra dentro. Então, ainda tem essa nova fase aí de ser tio que eu tô adorando, assim. Como eu falei, com a dança, então não espero que seja a minha profissão, mas pontualmente não tenho problema em trabalhar com, porque é isso, é o que eu faria de graça se eu não precisasse da... Porque eu preciso pagar uma câmera nova que vem aí. Que vem aí, a gente... E agora ele vai comprar sem se preocupar, né? Fui demitido. Não vou ter demissão, então... Tá tudo muito certo. Mas assim, eu fico curiosa, como é a personalidade de tio Bruno dentro de sala de aula? Então, é a mesma do... Acho que eles Você é um professor legal? Sou tio legal, eu acho, pelo menos. Se eu não for, eu vou ficar um pouco chocado. Quando faz a prova, você dá uma voltinha pra fora? Não, eu sou o tio legal, mas eu sou o Que tio vai atender o telefone assim no meio? Nada. Não, eu falo, Você fica em cima olhando? porque é o meu trabalho. Aí eu falo, só que eu falo pra eles assim, não vai... Pelo amor de Deus. Aí eu fico desempregado e como é que faz? Não pode tirar o emprego do tio. Então, pega o celular, não vai mexer. Tá me encolando? Eu não tomei a prova dele, não. Eu acho que ele não tava ainda... Tava se preparando. Eles estavam se preparando, assim. Já tomei o salário de uma menina que tinha começado a prova. Primeiro a gente recolhe os celulares e depois entrega a prova. Eu não sei se ela chegou atrasada, eu não sei o que foi. Que quando eu fui para entregar a prova da menina da frente, eu vi ela com o celularzinho assim. Aí eu falei, vou tomar porque eu não entreguei essa prova ainda. Mas se você tivesse com esse celular depois, você ia tomar um 0 aqui. Aí ficou todo mundo me olhando assim, porque eu sou o tio legal, então às vezes... E do nada vai tomar um 0 aqui. Quando eu bato no quadro, ei, pelo amor de Deus, Queria muito ver essa cena. Nossa, como eu queria ver essa cena. Quando eu tô louco. Hoje de manhã eu coreografei algumas queridos. E aí, às vezes, porque são alunos, e aí, às vezes, a gente precisa ser o adulto chato, né? Que fala, faz silêncio. Sim. Acontece às vezes também, mas no geral, esses dias eu recebi um elogio que eu adorei, que eu vou assim, né? Trabalhar normal. E aí o menino falou, você é o tio mais estiloso que tem aqui na escola, do 7º ano. Eu fiz, ele é uma criança de 11 anos. Um elogio de uma criança de 11 anos é uma coisa pra se levar a sério, porque eles são muito sinceros. Eu fiz, muito obrigada, Kit. Eu já fiquei o dia todo me sentindo tio estiloso, agora eu já tenho que me preocupar com a blusa que eu vou, no ensaio que vem. Pra poder não frustrar as expectativas. Chega lá de gola polo, que o menino fala, não, cadê o tio jovem que tinha aqui? Não tem mais. Sim, se frustrou com a vida. Mas é isso, Bárbara, apesar de tudo, 24 anos. 24 anos, gente. 24 anos e um mundo vivido, né? Amém. E outro pra viver, enorme. Amém. Mas vamos falar de futuro, né? Quais são os seus objetivos pro futuro? Agora? Apesar de ter 50 mil profissões, a barra de profissões, a própria barra de profissões aqui. Adorei.
apesar de ter começado aí na loucura, já tem 5 anos que de um jeito ou de outro tá mais ou menos aí na mesma área, né? Sim. Que é filmado na fotografia, trabalhando como rismaker também, que tá dentro da área do audiovisual, fazendo uns biquinhos aqui com dança, mas pretendo continuar assim. Crescer profissionalmente como fotógrafo, crescer meu nome como Bruno Gonzaga fotógrafo, sem deixar de ser pessoalmente ser o bailarino, enfim, não almejo chegar em lugares como coreógrafo, por exemplo, mas almejo chegar em lugares como fotógrafo. Desejo trabalhar com grandes nomes, por exemplo, sabe? Chegar aí no nível de alguém que está fotografando, sei lá, no São Paulo Fashion Week, sabe? Uma coisa assim. Almejo chegar nesse lugar, tenho me planejado para isso, me organizado para isso. Esperem. Novidades aí. Vem novidades aí. Mas aí também eu vou para o lado do Bruno influenciador, porque você também, vez ou outra, tá aí fazendo a divulgação, a ação em festas, em eventos. Então, assim, dentro do seu universo, Bruno, comunicação, arte, interação, pessoas, mas é algo que você gosta de fazer e que se você pudesse, você faria mais? Aí já abre o leque aqui para os convites. Adoraria. Lembrando que aqui tem prioridade de Agência Luiz, viu, gente? Então eu quero estar dizendo aqui. Agenciado, nunca. Não, acho que... eu não tenho nunca tive problema com... Apesar de ter falado que tava com nervoso, baixo engajamento, né? Não, eu não tive problema com câmera, com... Sim. Sempre fui amostrado. Sempre gostei de palco, nunca tive vergonha de fazer stories. Antes de fazer stories ser uma coisa rotineira, eu tava lá fazendo IGTV em 2018, quando todo mundo tinha medo que se a foto não tivesse com filtro. Eu já tava lá com meu cabelo de manhã, de qualquer jeito, gente, bom dia, falando. Era na época da eleição, por exemplo, época de Big Brother. Você pode entrar lá no meu perfil, que eu sou o influenciador de Big Brother. E se eu não falar, me cobram. Eu falo, Mas... exige um tempinho, né, pra gente se dedicar a isso, mas sempre que me pedem pra fazer, eu faço, olha, e gosto, sabe? Sim. Sempre que eu sou muito procurado pra fazer festas, essas coisas, acho que é porque eu vou, sempre divulgo e levo sempre gente. Sim. Então, quando eu vi que realmente, tipo, gente, tem gente que confia, né? Tem gente que comunidade do pergunta. Bruno Gonzaga, A comunidade do Bruno Gonzaga, eu acho um restaurantezinho assim que eu falo, influenciador pergunto. converte. Eu sou um influenciador que converte, marcas. Eu fiquei sabendo E a publi é boa, viu? Eu fiquei sabendo Ditadinha. aí de um hambúrguer aí no quilo que isso que eu ia bombou por causa de Bruno Gonzaga. Eu, inclusive, fui lá pra poder ver o que era por conta dos stories de Então. Bruno. E quando surgiu um outro restaurante, que já era de outro, não era hambúrguer, não, mas também tinha a mesma proposta, já fui logo, sim, Bruno, tu não vai lá não pra saber se é bom? Até hoje Fui. esperando. Você foi? Achados Bruno Gonzaga. Fui, É. recomendo, mas eu não vou fazer a publi de graça. Brincadeira. Mas Você Vai sério, fazer mesmo não, porque ele tem uma agência, então aí vou qualquer pedir, coisa você chama. vou pedir pra a agência que me Agencia. agencia pra mandar uma mensagem pro pessoal, porque o pessoal do hambúrguer, eles não sabem. Porque às vezes eu divulgo no meu Close Friends, e aí quando eu vi que muita gente perguntando, aí vez ou outra eu coloco lá, mas eu ainda pago por estar divulgando aquilo. Mas, eu falei, não desse não. É um hambúrguer que é no quilo. Mas tem uma marca aí. Funciona, eu converto. não podemos nem falar o nome da marca. Não, porque isso não já tem podemos. outra. Mas cantou um assunto aqui que eu acho que a gente também não pode começar a entrar nos padrões de encerramento antes de falar, que é o Big Brother. Ah, sim, não. Bruno Boninho. Big Brother. Boninho, O maior. Use esse espaço ali, sua câmera. Boninho, você tá perdendo. Brincadeira. Eu só me inscrevi depois de ter muita gente falando que adoraria pra lá, falando. Só que eu nunca me interessei em me inscrever não, mas no último ano eu me inscrevi. Boninho perdeu a oportunidade, vamos ver se ano que vem ele melhora e fica mais rápido e garante, né, a vaga dele na minha agenda. Porque ele é um homem de muito cotado, com a agenda muito. Ele aí tem que Ainda ver não, se tem mas- como encaixar o Big Brother, entendeu? Ainda não, mas daqui a um tempo eu vou estar dando esse trabalho aí pra agência Luiz de cuidar do perfil de Amém. um campeão do Big Brother. Até porque Bruno, como um bom comentarista, né, de Big Brother, eu tenho certeza que ia entrar lá e fazer um jogo espetacular. Fazer um Não, eu ia próprio saber xadrez. jogar. É. Brincadeira. Mas acho que ia dar certo. É isso, não tem problema com câmera e não tenho problema com... Não tenho muito o que esconder. Sou muito tranquilo pra falar as coisas, acho que eu me daria bem lá mesmo. É. Gostaria. Boninho Perfeito. e marcas.
Agendas abertas, mas não tão Não tanto. abertas. É, Então, agilizar esse abre o corte olho. aí, diretor, marcar Boninho nas redes sociais, fazer uma campanha de apelo pro nosso querido Bruno Gonzaga, porque a gente tá... Assim, as últimas edições, elas começaram a dar uma flopadinha, entendeu? A gente tá precisando de um repertório, Uma nova De uma Juliette. emoção. de uma pessoa que assim. come a farinha de Borarema. É, exato. Poxa. E uma pessoa que vive Guararema, ela vive qualquer coisa. Ela vive qualquer coisa muito bem. E você viveu, não foi, nessa festa? Olha, Da farinha. A gente viu relatos de, não sei, passando debaixo da cordinha. com minha mãe. Pra você ver, tá vendo com quem eu aprendo? Mas fui lá, eu passei debaixo da cordinha. Fui muito feliz no show do Altian, gente. Que momento na minha vida. Muito bom. É isso. Próximo final de semana já vou estar em outro lugar e me chamem pra... Ó, a divulgação que eu faço é porque é de bom grado, porque realmente eu gosto. É isso, é Bruno e a comunidade do Bruno Gonzaga. E acompanhe o perfil desse ícone, porque vocês não vão perder nenhum Os perfis. detalhe. E se ele irritar a gente já vaza o perfil privado dele, que pra mim é o melhor. É segredo. Alunos, essa parte da festa, vocês Pula, né? Pode vocês pulam. pular. Encontrei duas lá, falaram, tio, você tá aqui? Tem essa coisa agora, né? Eu fui compartilhar com minha mãe, que é professora. Ela falou, minha filha, a vida da gente é assim. Todo lugar que a gente vai, tem que olhar pro lado antes, pra ver se não tem aluno lá. Mas como eu não faço nada de errado, tava tudo certo. Ah, então tudo tranquilo. Ok. E a gente vai chegando aí 1h e 1h20, né? Fechamos 1 hora De entrevista. Mas aí quando a gente fecha 1 hora, a gente chega no momento que a gente ama. O momento mais esperado e aguardado por todos que estão assistindo. E eu confesso que eu não me preparei pra esse momento. Melhor assim, porque a gente gosta de pegar tudo na lata. Tudo é o bem. bate-bola. Tudo bem. Vamos lá. Vamos lá? Ui, não. Vamos começar. Beber uma Vou água. abrir minha colinha aqui também, enquanto ele bebe uma água. A gente tem que ver, diretor, uma hora quando for virar assim bate-bola, começar aquela música assim de suspense. sabe? Vamos ver se eu estou preparado. Ah, sempre está. Bate-bola pode acender com o Bruno Gonzaga. 13º episódio. Intencional essa entrevista, viu? Intencional esse convite. Ó, Exatamente. vem aí. E pra quebrar barreiras, um lugar. Buerarema. Um medo. Me tornar uma dessas pessoas que não tem objetivos para além do tradicional. Então, se é uma pessoa que não tem sonhos ou que não tem objetivos, sejam eles políticos, sociais, enfim, me tornar uma dessas pessoas que se preocupam em estar em caixinhas. Eu não tenho interesse nenhum, tenho medo de ser esse pessoal lá pra frente. Um defeito. Eu faço muitas coisas ao mesmo tempo. Nem sempre dá certo. E nem sempre é tão saudável fisicamente as horas de sono. Então, eu acho que o meu defeito é ser muito imperativo. Sim, uma qualidade. Eu sou muito dedicado. Eu faço muitas coisas, são muitas coisas diferentes, mas eu me dedico certinho a todas elas. Então, eu não entro em nada que eu acho que eu não vou saber fazer, não vou administrar. Uma música. Feliz pra cachorro, de 5 a 5. A coisa mais importante pra você. Arte. Sua principal meta. Chegar no ponto em que eu possa ajudar os meus. Então é crescer, mas nunca sozinho. Crescer e fazer com que o meu entorno cresça junto comigo. Perfeito. Perfeito. Se você pudesse dar um conselho pro Bruno Gonzaga de 10 anos atrás, o que você diria? Vai dar certo, confia e sem medo de ser você. Porque é desse jeito aí que vai dar certo. E só vai dar certo porque é desse jeito. Então, calma, a gente é criança, você não está se entendendo, mas é isso aí, é ser você que vai te levar onde você vai chegar. Ah, que Perfeito. lindo, que bacana. O bate-bola foi... Acho que você fala de palma. Me preparei. Eu tava aqui já. Mas deu certo. Ai, gente, nossa, que bom, eu tô muito Muito feliz, bom. Eu Bruno. também. Meu Deus, foi muito gostosa essa entrevista, a hora passou rapidinho. Passou. Falamos de várias e várias coisas aqui, falamos de foto, falamos de carreira, falamos de arte, falamos de drama no sol e na chuva, demissões, entendeu? Conquistas. Família. Então eu acho que a gente tem uma entrevista que vai fazer várias e várias pessoas acenderem. Vai sim. Se eu puder acender alguma coisa, e se eu tiver acendido alguma coisa
Quem tá assistindo, eu já tô feliz. Com Mas ninguém certeza. acende de estômago vazio. Não, porque pra você acender com classe, com sucesso, precisa de quê? De hambúrguer house. Que é o nosso patrocinador oficial. E eu também já fiz a publi, porque, de fato, é o melhor molho da cidade. De fato. Molhinho. Gosto mesmo de dizer bobinho. porque eu com fome eu não comi o meu antes de começar, mas assim que as câmeras se apagarem, você vai ver nos meus stories essa publi. Com certeza, é Cadê? porque fotógrafo oficial do nosso patrocinador oficial. Então, aquela foto Barril bem, né? dobrado é o melhor que tem, é o meu preferido. Barril dobrado. Sempre que eu vou lá, eu peço. É isso que eu gosto. Esse é muito barril bom mesmo. dobrado. Será que tem um barril dobrado aí dentro, produção? Será que tem, produção? Será que barril tem, A casa da produção não ficou. Mas se for um colé, eu gosto também. Eu gosto de todos eles. Véi, colé. Muito específico. Eu gosto desse. Ai, que bom. É, E já que- vai ter. Você vai ficar feliz com o que tem aí. E Isso já pode que dizer. falamos É um sobre hambúrguer, pode abrir. acompanhar nos stories dele, ele comendo, por favor, sigam a lenda. Gente, ele tá Eu gosto de todos eles. Ele tá conferindo se tinha um hambúrguer mesmo. Não, qual era? Eu senti acho que eu, teve. eu já tirei foto de todos, eu conheço já pela estética, formatinho, pela né? quantidade de carne que tem dentro, eu já sei qual é qual. Pelo molho, pelo recheio. E semana que vem ele vai estar onde? Vai estar lá de novo fazendo o quê? Graças a Deus. O Fotos, trabalhinho dele. fotos e público, né, Guto? Se tiver quiser contratar um influenciador novo, então é. Perfeito, mas como a gente falou, ninguém acende de estômago vazio. Você está com o seu Burger House, nosso patrocinador oficial, um de nossos patrocinadores oficiais, mas eu queria que você olhasse para aquela câmera ali e que você olhasse para uma pessoa que está aí, pense aí naquele momento do drama no sol, que tá ligando pra mãe e a mãe tá confundindo que você levou um tiro. Mas que a pessoa que tá num momento de confusão, que não sabe o que fazer e que tá te assistindo e falou assim, ó, baixei esse menino aqui pra ver se eu acho uma saída. O que você diz pra essa pessoa? Calma, confia no processo, que às vezes é na surpresa que vem a chavinha da mudança e que vai te levar pra frente aí, que vai te fazer olhar pra 5 anos atrás e falar, não era a vida que eu imaginava, mas é a melhor vida que eu podia ter, é o melhor jeito que eu posso viver hoje. E se eu estou muito feliz e orgulhoso do que eu construí até aqui e há 5 anos atrás, não era nada do que eu imaginava, porque não era nem o que eu sonhava, não era nem onde eu sonhava estar, e eu estou muito feliz com isso. Agora que eu tenho metas e objetivos, onde é que eu posso estar daqui a 5 anos? Então, calma, se as coisas estiverem meio difíceis, meio complicadas agora, relaxa, que vai dar certo. Aproveita a mudança, porque às vezes é nessa dificuldade, é nessa mudança aí que vai vir a chavinha que vai te levar pra frente. Ah, que bacana. Ficou muito... Ah, a Júlia ficou emocionada. Foi muito bonito. Foi muito bonito o que você falou. E é isso, né? Assim a gente encerra mais uma edição com muito Tô sucesso muito e muita feliz, atenção. muito obrigado. Gente, agradecer, gente, a Low Estilo. Vocês perceberam, gente? Quem tá assistindo a gente aqui no YouTube, se você tá no Spotify, eu sinto muito, você não tá vendo como nós estamos bonitos. Estou falando de mim, de Júlia, de Bruno Gonzaga. Entregamos look, entregamos estilo. Cheguei aqui hoje, vou Beleza. contar um segredo pra vocês. Eu trouxe essa blusa porque ela era extra. Eu falei, nossa, talvez eu vou passar mensagem, mas eu vou pedir uma opinião para as meninas lá. Porque eu cheguei com a blusa, que também era muito bonita, mas é da cor do sofá. Eu não tinha pensado nisso. E aí eu cheguei ali na porta, o Lou já fez. Amigo. Eu fiz, eu tenho uma opinião. Eu tenho uma blusa preta ali. Vai na preta. Aí, não, mas é porque aqui as meninas são muito chiques, eu vou ficar todo informal. Ela, mas você não é mais assim? Você é mais esse Bruno ou outro? Aí eu falei, eu sou mais esse Bruno aqui. Ela, então vai na preta. Também por causa da cor do São Paulo. Então ela já me deu essa consultoria aí. Já fiz fotos de Lou, em breve sairão as fotos de Lou. E aí eu tive um papo super legal com ela. Já vou fazer a minha consultoria, porque lá eu vindo ela dando umas diquinhas rápidas assim pra o amigo meu que tava na luz e também falando, né, mostrando assim, ficar perguntando, isso é pra quê, isso é pra quê? Eu já me interessei, já vou marcar o meu, né, porque eu quero mesmo, porque realmente, gente, ela é muito boa nisso. Ela é maravilhosa. As meninas, ela... E muda, viu? Belíssimas. Todo dia é um hoje, eu tô, né? Estamos menina. lindas. Sim, Pérola Luxo também, a loja que é nossa parceira, que
cede essas peças, que tem peças maravilhosas, que Lô chega lá. Lô não tem trabalho para montar nossas propostas e hoje ela realmente deixou a gente assim para receber um convidado mais que especial. E é sempre, né, uma proposta diferente. Lá tem tudo, né? Lá tem tudo. Às vezes elas estão bem estilosonas, assim, diferentes. Às vezes elas estão super classudas e lá tem tudo. Então, gosto. Hoje a gente tá aqui na finesse. Esse vestido aqui, ele já vai sair comigo pro corpo. Eu vou fazer uma surpresa pro boy quando chegar em casa, porque um negócio que me deu aqui Quando eu cheguei, eu falei, ó, Letícia, esse daí é Esse é pra levar. pra levar pra casa. É pra levar, iremos levar. E vai levar. Mas, Bruno, muito obrigada mesmo, porque eu tô muito feliz. Foi uma entrevista que vai render aí muito conteúdo, vai render muitos cortes, mas para vocês continuarem acompanhando o decorrer dessa entrevista, desse papo, segue a gente nas redes sociais, segue a rede do Pod.acender no Instagram, no TikTok também. Se inscreve aqui no nosso canal no YouTube, ative as notificações e segue o nosso convidado Bruno Gonzaga, porque tem muito conteúdo. Ele posta conteúdo no perfil dele de evento, ele posta conteúdo no perfil dele de foto. Então, vocês vão ter aí uma grande, muito conteúdo aesthetic, Ele é muito aesthetic. Sigam os dois, Bruno Gonzas, GONZ4S e Bruno Gonzaga Foto. Bruno Gonzaga, exatamente. Sigam. Você vai encontrar tudo lá na rede do podcast. Sigam a Agência Luz. Lá vocês vão encontrar as nossas redes oficiais também. Lembrem, tem um projetinho. No Spotify também da agência, Pode Acender. Vai escutar aí, ó, vai lá fazer uma aula de dança não, porque tem alunos. Mas vai lá fazer uma academia, alguma coisa, escutando Pode Acender. Se você é muito bom. for como eu que edita foto só no fone de ouvido com podcast, é o melhor que tá tendo aqui, gente. Pra falar a verdade, o melhor podcast que tá tendo aqui. Né? A gente entrega conteúdo, entrega fofoca. Entrega look. A única coisa que você vai ver é o look. Mas aí você vai no Instagram e vê os cortes. Você escuta tudo lá no Spotify e depois você vai no Instagram e vê os cortes. Sim. Exatamente, é isso, Pra gente. conferir. Aqui tá todo mundo sob o efeito do cheiro da Burger House. A gente já tá aqui se embolando. Então é isso. Muito obrigada por vocês estarem acompanhando a gente mais uma vez. No 13º episódio do Pode Acender. E não esquece que semana que vem, terça-feira que vem, tem Pode Acender de novo, às 7h30. Estaremos aqui nesse mesmo local. Com Marcela. Da Bicharada. Então vai ser muito legal. Uma querida. Vamos falar Trabalho importantíssimo dela. Exatamente. Vamos falar da causa animal, gateiras que somos, mãe de pet, que aqui também é pai Tobias, de pet. Tobias é meu grande leãozão. grande. Então, assim, vai ser um momento muito bom pra gente discutir, pra gente criar esse espaço de fato e pra ver se a gente consegue causar aí alguma mudança através da comunicação, através da arte, tal qual essa transformação foi feita na vida de Bruno Gonzaga, nosso convidado de hoje. Então, gente, muito obrigada. E segue as nossas redes sociais. Até semana que vem, tá tudo. Ela enganchou no início, eu atrapalhei no final. É sobre isso. Se não fosse assim, não seria o Pode Acender, não é mesmo? É isso. Então, Elas são assim, que eu convivo, eu vejo. é isso, gente. Beijo, tchau. Beijo. Pode Acender, o podcast da Agência Luz. Yo quiero ver cómo ella lo menea.